Observamos que, vamos dizer hoje em dia, que se torna mais conhecido, mas observamos que muitas pessoas não sabem fazer uma coisa muito importante no contexto messiânico, ou mesmo cristão, que é orar. Shalom, meus irmãos. Bem-vindos a mais um estudo da Torá que fazemos sempre no horário do Havdalah. Hoje nós vamos fazer um estudo especial, ainda que pareça ser um assunto muito banal, mas com certeza nós temos alguns pontos bem importantes para nós analisarmos. Observamos que, vamos dizer hoje em dia, que se torna mais conhecido, mas observamos que muitas pessoas não sabem fazer uma coisa muito importante no contexto messiânico, ou mesmo cristão, que é orar. Será que todo mundo está bem informado do que realmente é orar? Qual a sua eficiência? Quais são os modelos? Quais são os objetivos? Qual o propósito? Por que o Eterno quer que nós oremos? Bem, sabemos que a oração é importante, porém, nem todos realmente fazem aquilo que nós somos instruídos a fazer. Vamos, então, estudar um pouco sobre este assunto que, pode ter certeza, é um dos mais importantes da nossa vida como messiânicos. Então, vamos analisar. Primeiramente, nós vamos ver uma frase bastante importante. Uma pessoa famosa diz assim: oração é a comunicação com Deus. É um diálogo entre duas pessoas que se amam mutuamente, Deus e o homem. Ele realmente foi bastante preciso na sua definição. A oração, ela só existe quando existe amor entre o homem e Deus. Sem isto, é uma motivação, qualquer outra coisa, até mesmo egoísta, que na realidade é o que nós mais observamos. Uma coisa importante nós levarmos em conta é o seguinte: Deus está interessado em tudo o que você faz. Não esqueça disto. Deus está interessado em tudo o que você faz. Assim sendo, Ele tem prazer na oração dos seus filhos. Tá? Isso está em Provérbios 15, verso 8, que diz assim, ó: o Eterno detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Essa frase tem muita sabedoria, ainda que tenha sido escrita por Shlomo, por Salomão, obviamente que é inspirado pelo Eterno. Então, ele tem prazer nisso porque ele quer comunicar-se com Deus. Então, é muito interessante. Comunicar-se com Deus é um dos grandes privilégios daqueles que já se tornaram seus filhos. Então, tornar-se filho de Deus, não tenha dúvida nenhuma, é um grande privilégio. É um privilégio que é estendido a muita gente, mas nós que experimentamos isto podemos considerar para nós mesmos: eu sou um privilegiado porque eu sou filho de Deus. Bem, assim como a palavra de Deus, a oração dos elementos da vida messiânica, ela tem que fazer parte disto. Sem dúvida, sem conhecer a palavra, nem sequer a oração vai ter propósito, não saberemos nem o que fazer. Mas primeiro, conhece a palavra, faz parte da nossa vida. E depois orar, também faz parte disso, com o mesmo grau de importância. Então vamos aprender a orar. Primeiramente, qual seria o propósito? Para que orar? Tem pessoas que não oram porque realmente não sabem para quê. Sequer entendem isto. Muitas vezes é porque, é lógico, faltou aprendizagem, faltou entender melhor algumas coisas. Vamos ver então alguns objetivos, propósitos da oração. Primeiro, vamos lembrar, só para termos um pouquinho na cabeça, que Yeshua nos ensinou um modelo de oração. Todo mundo gosta de recitar o chamado Pai Nosso,
Por quê? Ele começa assim, Pai Nosso que está nos céus. Bem, acontece que Yeshua não ordenou que se repetisse as mesmas palavras, mas ele deu um roteiro, um modelo. E nós vamos encontrar nesse modelo tudo o que nós precisamos saber a respeito da oração. Uma das coisas que podemos entender da própria Escritura, que Deus se agrada, é que a oração ela é importante para glorificar a Deus, para nós glorificarmos a Deus. Em primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, diz o seguinte: Davi louvou o Eterno na presença de toda a Assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade e eternidade. Tu és, ó Senhor, teus são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Eterno, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Bem, essas palavras saíram da boca de Davi. E o que ele estava fazendo então? O que ele estava demonstrando com isto? Primeiramente, que essas palavras saíram do coração de Davi, ou seja, ele estava demonstrando o que realmente ele sentia. Estava associado às suas emoções, ao seu conhecimento do Eterno. Então ele glorificava a Deus reconhecendo o que ele é. Então, o reconhecimento e a glorificação, colocar Deus acima, dar glória a Ele. Dar glória significa isso, colocá-lo acima de tudo. Isso é uma coisa que nós devemos fazer. Olha que hoje em dia eu mais vejo pessoas dizendo: Deus me dá isso, Deus me ajuda aqui, Deus me cura, eu preciso de... Só parece que tem gente, parece aquele filho pidão, que só pede, 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 mas não demonstra um carinho com os pais. Será que vocês já viram alguma coisa desse tipo? Geralmente nós não aprovamos muito esse tipo de atitude. E por que nós vamos fazer isso com o nosso Deus? Tem pessoas que só sabem pedir, mas raramente glorificam a Deus naquilo que Ele realmente é. Bem, obviamente, nós temos a instrução do nosso Deus, e dentro das coisas que nós temos o direito de fazer, nós pedirmos para vermos satisfeitas nossas necessidades básicas. Olha, Deus não está muito interessado em ouvir caprichos, mas necessidade Ele ouve. Então nós temos, por exemplo, o texto que encontramos em Hebreus 4,16, diz assim: Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Bem, então, nós devemos sim apresentar nossas necessidades, porque é pelo fato de nós confiarmos. O Eterno, não é que Ele não se agrada de nós pedirmos alguma coisa. Não, de forma nenhuma. Ele até quer que isso aconteça. Contudo, nós não podemos só pedir. Isso é o que eu quis dizer anteriormente. Mas a oração, ela é o caminho para nós satisfazermos também nossas necessidades básicas. Depois, outro assunto que também podemos apresentar ao Eterno, Ele também nos dá essa abertura, é obtermos resposta de Deus em alguma situação específica. Nós sabemos quantas pessoas, Moisés quantas vezes fez isso, sabemos que Samuel fez isso, Davi fez isso, Abraão fez, tantas pessoas, todos os personagens nas Escrituras, profetas, Elias, etc., todos questionaram, ou seja, questionaram no sentido não de duvidar, mas perguntaram a Deus sobre respostas, sobre algumas condições, algumas situações.
Por quê? Porque nós somos cheios de dúvidas. Por que nós temos dúvidas? Porque nós, de maneira nenhuma, sabemos tudo. Aliás, nós sabemos muito pouco. Mas principalmente as coisas do Espírito ou do propósito de Deus, do que está acontecendo, muitas vezes nós não encontramos resposta com facilidade. E algumas só o Eterno mesmo pode nos dar. Então podemos questioná-lo perguntando alguma coisa. Precisamos de resposta para algumas situações bastante específicas. Em Mateus 7, de 7 a 8, Yeshua deixou bem claro isto. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta se lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Bem, outro assunto importante que nós podemos analisar, que faz parte da oração, é termos comunhão com Deus. Nós sabemos que a comunhão está relacionada a compartilhar, estarmos juntos. Então, a comunhão é algo como se, por exemplo, se você tem uma pessoa que você quer que seja amigo, considera amigo, mas essa pessoa não se relaciona, não fala com você, não se dirige a você, dá pouca atenção ao que você fala. Se você tivesse uma pessoa assim, você poderia considerar que é uma pessoa com quem você tem comunhão, que você realmente é amigo? Bem, obviamente, com o nosso Deus não é a mesma coisa. Então, como vamos manter comunhão com o nosso Deus? Falando com Ele, dando atenção à Sua palavra, nos dirigindo a Ele, respondendo o que Ele quer, perguntando tudo, nos relacionando. Vamos ver o que diz o salmista no Salmo 30, verso 12, que diz assim: para que o meu coração cante louvores a Ti, não se cale. Senhor meu Deus, eu Te darei graças para sempre. Então, ele continuamente estava na presença de Deus. Então, se tem uma coisa importante para nós fazermos com a oração, é que nós mantemos comunhão com o nosso Deus. Quem não tem comunhão com Deus, não vai orar, não no que significa realmente a oração. Outro aspecto também importante é que para obtermos vitória nas tentações, nós temos esse recurso também. Nós sabemos muito bem que a tentação é justamente naqueles pontos que nós somos mais fracos. Satã não vai tentar ninguém naquilo que a pessoa é forte. Ele vai sempre procurar os pontos fracos. Agora me responda, você tem algum ponto fraco? Quem disser que não tem, acho que não se conhece direito. Todos nós temos pontos fracos. Aquilo que nós realmente temos mais facilidade para ceder. Nem todo mundo é fraco na mesma coisa e nem todo mundo é forte na mesma coisa. Nós seremos tentados em nossas fraquezas. E se é fraqueza, significa que é difícil resistir. Então, o que nós fazemos nesta hora? É a hora em que vamos buscar ajuda. Então, a oração também nos ajuda para obtermos vitória nas tentações. Vamos ver o que diz aqui o texto de Mateus 6,13. Justamente na oração, né, que ele nos ensinou. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu acho curioso. Outro dia mesmo estava no trânsito olhando, já vi vários carros que é utilizado por vários chamados cristãos. Uma frase dizendo simplesmente, livrai-nos do mal. Como se a oração toda fosse só isto. Sabe o que isso demonstra para mim? Simplesmente, pessoas acham que Deus é guarda-costas. Acham que Deus é simplesmente alguém que está à nossa disposição simplesmente para nos livrar do mal. E o resto? E as outras coisas? Aquilo parece que é um mantra, é uma frase poderosa, uma frase mágica. Livrai-nos do mal. Que mal? Só das coisas que podem te incomodar, na oração aqui diz respeito a outro tipo de coisa.
nos livrar do mal que nos aflige em questão do pecado. Não é simplesmente para que não aconteça nenhum acidente, para que não perca nada, para que nada estrague, para que não se machuque. Não é isso, não. Mas as pessoas não entendem da maneira certa e acabam fazendo uso dessa frase de uma maneira totalmente fora de contexto. Deus não é nosso guarda-costas. O nosso Deus não é nosso servo. Ele não está ao nosso serviço. Então, vamos então buscar quando precisamos de vitória na tentação, por quê? Isso sim é algo que realmente agrada ao Eterno, porque você não quer pecar, porque você não quer desagradá-lo. Outro ponto importante do propósito da oração é para nós apresentarmos a Deus também as nossas preocupações. Por que nós ficamos preocupados? Porque nós não conhecemos o desfecho dos eventos, nós não sabemos o que vai acontecer, coisas que aparentemente se armam para dar alguma coisa errada, e nós não sabemos o desfecho disso. Então nós vamos apresentar ao nosso Deus a nossa preocupação, porque nós não sabemos tudo, e Ele sabe o desfecho de tudo. Então, conforme está em Filipenses 4, versos 6 e 7, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Irmãos, que é uma expressão mais clara do que esta, que foi escrito por Shaul à comunidade de Filipe? Não andem ansiosos. Ansiedade significa falta de confiança. Ah, mas como vou impedir de ficar ansioso? Na hora que ficar ansioso, ore. Ore e apresente a causa ao nosso Deus. Com certeza você vai sentir mais segurança. Bem, agora vamos analisar, irmãos, alguns obstáculos para que se tenha resposta a uma oração feita a Deus. Então, o que pode impedir? Em muitos aspectos, vamos distinguir muita coisa aqui, irmãos, tá? Vou apenas fazer um comentário, porque acho importante dar um certo esclarecimento. Biblicamente, eu não vejo como defender alguma coisa que muitos dizem por aí, que se nós insistirmos muito numa coisa, que mesmo que Deus não queira, Ele vai fazer por causa da nossa insistência, e que isso é a vontade permissiva. Procure na Bíblia se existe essa doutrina. Vontade permissiva, não. Nas Escrituras não temos isto. Nós temos que Deus tem um plano definido, claro, que a sua vontade está acima da vontade de qualquer um. Ninguém dá sugestão para Deus e ninguém faz ele mudar de ideia. Não. Ele já estabeleceu as regras. Quem obedece é abençoado, quem desobedece é amaldiçoado. Isso é taxativo? É taxativo. Pode haver mudança? Sim, pode haver mudança. O desobediente pode se tornar obediente. Aí da maldição ele passa para a bênção. Houve uma mudança. Porque Deus já estabeleceu que isso seria assim. E da mesma forma, o obediente, se ele desobedecer, ele sai da condição de bênção e vai para a maldição. Então, o Eterno já deixou isso claramente definido. Então, é simplesmente nossas decisões que nos enquadram numa coisa ou noutra. Se estamos na maldição, podemos sair da maldição e ir para a bênção. E se nos descuidarmos da bênção e desobedecermos, podemos ir para a maldição. Então, irmãos, entendam, nossa oração não muda o propósito de Deus. A nossa atitude muda a nossa condição de bênção ou não. Então, vamos analisar alguns aspectos. Primeiramente, muitas coisas podem não acontecer se nós não pedirmos. Então, não pedir é uma coisa que demonstra que nós não confiamos. Não confiamos. É tão comum nós vermos, irmãos, pessoas que não oram. Não oram. Mas quando chega perto de alguém que ora, pede, ora por mim.
Pessoas que nem são, ora por mim, mas ela mesma não ora. Isso é uma coisa que fica meio sem propósito, né? Então, será que o Eterno está se agradando disso, de que alguém pediu oração por si? Você pode até pedir oração para que as pessoas te ajudem em oração, mas você tem que orar. Então, uma das coisas que são importantes é pedir. Então, quem não pede, não vai receber. Outro aspecto também é pedir sem confiança, sem fé. Se nós não confiamos em pedir a Deus, é a mesma coisa que não pedir. E o nosso Deus conhece o nosso coração. Então, se não tem confiança, se não tem segurança, então não adianta nada, então nem ora. Está faltando muita coisa. Uma pessoa que não tem fé para pedir é porque não conhece a Deus. Isso é muito sério. Outra coisa também que muitas vezes nós achamos que se pedir eu tenho que receber. Não é assim, não. Pedir com motivos errados. Está claro que está escrito, pedis e não recebeis porque pedis mal. Porque pedis mal. Pedir mal significa não só para os meus deleites. Eu quero isso porque eu gosto, porque eu tenho prazer, porque é meu desejo, porque é meu sonho. Olha, seu sonho, você se esforce para alcançá-lo. Mas se não houver propósito da parte de Deus para que isso se cumpra, para que o nome dele seja glorificado e o propósito dele se realize, esqueça. Não adianta pedir porque não vai receber. Então, pedir com motivos errados é uma coisa que garante que não haverá resposta. Coisas que podem dificultar que Deus nos ouça. Primeiramente, o fato de existir pecados não confessados, por existir falta de perdão. Isso aí dificulta a resposta. Eu ouso afirmar que tem um único pecado que é garantido, que qualquer pecador pode orar e será atendido. É quando um pecador pede o perdão dos seus pecados porque confia que Yeshua morreu por ele. Esse posso dizer que é o primeiro pedido, primeira oração que Deus atende na vida de uma pessoa, é quando ela pede perdão. Então pode ser o pior pecador. Se ele se arrependeu e pediu perdão, Deus ouve essa oração. A partir daí nós vamos experimentar as outras coisas. Agora, se a pessoa fica alimentando uma vida de pecado, escondendo de todo mundo, bem, eu acho que ela até terá dificuldade de ter motivação para orar, a menos que seja por aqueles aspectos egoístas que nós vemos tão comumente. Então, primeira coisa, nós temos que ter afinidade com o nosso Deus. Os pecados têm que ser confessados. O perdão tem que ser uma experiência nossa. Nós temos que ter facilidade para perdoar, porque se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. E isso foi Yeshua quem disse. Se alguém tem dificuldade para perdoar, faça uma oração. Peça ajuda a Deus, como nós vimos anteriormente. Outra coisa que nós encontramos nas Escrituras, oração que não é ouvida pelo Eterno, são aquelas orações que são feitas para agradar as pessoas. Lembra de um exemplo que Yeshua citou? Porque uma pessoa chegava nas esquinas com uma roupa de santidade cheia de tefilim, cheia de tzitzit, cheia de coisa, de franjas longas, e nas esquinas começava a orar, orações rebuscadas e bonitas, com palavras que as pessoas precisam até procurar no dicionário, e todo mundo olha como ora bem. Bem, a pessoa já recebeu o que queria, que era o reconhecimento das pessoas. Só que as suas palavras como oração não saíram para frente dos seus dentes. O Eterno não ouve, não dá atenção. Uma pessoa que ora só para as pessoas acharem bonito? Não. Outra coisa, irmãos, que nós temos que lutar muito é contra a ansiedade. Se nós orarmos, nós temos que confiar que o Eterno vai atender. Porque é uma oração justa, uma oração que está nos parâmetros, você confia,
tem necessidade, aquilo é importante, descansa. O Eterno sempre vai dar a melhor solução. A ansiedade significa que nós não estamos confiando o suficiente. Exercite nisso. Um problema também que nós encontramos, está até mesmo na primeira carta de Pedro, 3, verso 7, que até problemas não resolvidos no relacionamento de família, entre pai e filho, entre esposo e esposa, alguns tipos de problemas podem impedir nossas orações. Precisamos resolver certas coisas para podermos estar em paz com o nosso Deus. Outra questão também, lógico que pecado é isto, mas a desobediência à palavra de Deus sempre vai ser um motivo para termos dificuldades para vermos resultado em nossas orações. Obedecer à palavra de Deus nos dá segurança e confiança. Desobedecer sempre vai dar um problema de consciência. E você não vai também se sentir muito à vontade em orar se você desobedece à palavra de Deus. Então, vamos nos esforçar em conhecer a palavra e obedecê-la em tudo. Outra questão também que é incrível, mas isso acontece. Pessoas ingratas a Deus. Porque se o Eterno responde uma necessidade sua de forma diferente do que você desejava, às vezes sendo que até foi da melhor maneira, mas não era aquilo que você queria, tem pessoa que não agradece, são ingratos. Ou então, existe já uma geração de pessoas que nós estamos vendo assim, porque estão aprendendo errado, que se recebe alguma coisa, acha que Deus não fez mais do que obrigação. Se ele não fizer, então que Deus é esse? Olha, é uma coisa muito séria. Então, ingratidão ofende a Deus. Ingratidão é uma coisa que entristece o nosso Criador. E, com certeza, a pessoa não vai ter uma boa experiência se for ingrata. Muitas pessoas demonstram ingratidão por aquilo que recebem da parte do nosso Deus. Vamos ver exemplos em superficial, bem claro, que está escrito nas Escrituras. Lembra que Yeshua, andando no certo caminho, encontrou com 10 leprosos? Bem, pelo texto, um deles era estrangeiro, samaritano. E os outros eram de Israel. Bem, os 10 pediram para que Yeshua os curasse. Eles ouviram falar que Yeshua curava, acreditaram nele, viram ele, foram atrás. E ele falou, agora vocês, simplesmente disse, vocês vão a caminho agora se apresentar para o sacerdote. Não foi uma coisa na frente de Yeshua. No momento em que eles saíram, eles foram curados. Todos eles perceberam a sua cura depois que estavam a caminho. Um deles apenas percebeu que quando foi curado, ele devia a gratidão a Yeshua. E ele voltou e foi agradecer. E os outros 9? Qual foi a atitude deles? Olha, isso não é uma parábola. Isso é descrição de algo que aconteceu com Yeshua. Bem, os outros 9 foram até o sacerdote porque o que eles queriam é ser declarados puros. Bom, eles não deixaram de ficar curados porque foram ingratos. Porque receberam, ótimo, agora já recebi, agora estou limpo. Mas aquele que voltou, ele recebeu mais do que os outros. Os outros foram curados, mas aquele foi curado e ainda foi salvo. Ele conheceu Yeshua mais do que um simples curador, mas ele conheceu Yeshua como o Messias, como o Filho de Deus, e ele recebeu, além da cura do seu corpo, ele recebeu a cura do seu espírito. Ele foi salvo. Então, irmãos, ser grato é uma atitude muito importante para com o nosso Deus. Bem, vamos ver em alguns termos uma coisa mais técnica sobre a oração. Primeiramente, nós vamos encontrar vários textos no Brit Hadashah em que Yeshua mesmo disse isso, nós vamos ver vários textos mesmo, que ensinam que a oração, tudo que for pedido ao Pai, deve ser feito em nome
de Yeshua. Sendo assim, presta bem atenção, pessoas que não reconhecem que Yeshua é de fato o Filho de Deus, que é Ele quem acerta a nossa condição diante de Deus, é aquele que intermedia por nós, talvez não faça isso. Por quê? Quando nós oramos em nome de Yeshua, ou como fazemos em hebraico, Beshem Yeshua HaMashiach, Beshem é no nome de Yeshua, o nosso Messias. Quem não orar e terminar desta maneira, não estará fazendo da maneira correta. Porque nós, nesse contexto de messiânicos, não é como antigamente. Antigamente se orava diretamente a Deus, sem mais nada. Agora, continua sendo da mesma maneira direto ao nosso Deus, ao nosso Criador. A oração é ao nosso Deus. Não é tecnicamente correto orar a Yeshua. Mesmo porque é a mesma coisa. Yeshua disse que nós somos um. Então ele disse, tudo o que pedirdes ao Pai, em meu nome, eu farei. Nós vamos encontrar isso em vários textos. Então, irmãos, primeira coisa, não podemos esquecer, se vamos orar, tem que ser em nome de Yeshua. Por que isto? Porque Yeshua disse que tem que ser assim. Então, vamos obedecer. Outra coisa também, irmãos, que precisamos ser específicos. É muito comum nós vermos orações feitas por atacado. O que significa isso? Irmão, a pessoa está orando, a primeira coisa, perdoa todos os meus pecados. Tá, você tem um montão de pecado, né? Mas você se arrependeu de todos? Não é bem assim. Certo? Num livro que eu achei bem interessante, um hindu pregador, ele usou o exemplo em função do contexto que ele conhecia lá na Índia, em que hoje em dia a maioria das pessoas do nosso meio não conhecem isso, salvo as pessoas que moraram no interior e tal. Quantas vezes você já viu alguma pessoa lavar roupa na beira do rio? Bem, nos tempos, isso no século XIX, em que aquele pregador usou essa ilustração, as pessoas conhecidas, todo mundo, não somente as pessoas pobres, mas todo mundo, mesmo das classes as pessoas mais abastadas, lavava sua roupa no rio. Então, conta ele que em um determinado local, que tinha ali o local onde as mulheres lavavam as roupas, e uma mulher tinha o hábito, uma pessoa de uma classe maior, ela lavava suas roupas fora da vista dos outros, do povão, né? Ela fazia esse tipo de discriminação. Então ela tinha o cantinho dela reservado. Então ali ela lavava as suas roupas. Um dia ela se atrasou um pouco, e quando ela chegou com uma trouxa de roupa suja na cabeça, o local que ela costumava ficar já tinha uma pessoa lá. Aí ela olhou em volta, está cheia de gente lavando roupa, não tinha um lugar reservado, e ela não queria lavar as suas roupas na frente de todo mundo. Então o que ela fez? Ela entrou no rio, pegou a sua trouxa de roupa suja, a trouxa inteira ela molhou, mergulhou na água do rio, botou na cabeça e foi embora. Aí todo mundo olhando para ela, o que todo mundo entendeu ali daquelas outras lavadeiras que estavam lá? Essa roupa dela foi lavada? Não, por quê? Porque ela molhou tudo de uma vez. Porque hoje muita gente coloca as roupas na máquina de lavar, tá? Mas no tempo que se lavava à mão, tinha que ser peça por peça. Então, ele fez exatamente esse tipo de comparação. Não vamos pedir perdão por atacado, certo? Nós temos que confessar os nossos pecados um por um. Então, nós temos que ser específicos. E a mesma coisa, que seja abençoado em todas as coisas. Não, você tem que pedir, Eterno, para algum assunto específico. Então, temos que especificar, detalhar para o nosso Deus. Temos que ter um objetivo a ser alcançado, um alvo claro. Outro aspecto é a perseverança. Nós não podemos desistir porque alguma coisa aparentemente demora aos nossos olhos. Nós vamos encontrar nas Escrituras que as promessas de Deus muitas vezes se cumprem imediatamente.
A pessoa pediu, o Eterno responde, tá. Outras vezes pode demorar até anos. Quando Abraão recebeu a promessa do Eterno que ele teria um filho, a sua esposa ficou grávida imediatamente? Não, sabemos que não. Sabemos que demorou até alguns anos. Desde que ele deu essa promessa, nesse meio tempo acabou nascendo Ismael. E quando Isaac nasceu, Ismael já tinha 12 anos. Ou seja, uma promessa de Deus pode demorar um certo tempo de acordo com o propósito do Eterno. A resposta pode ser imediata ou pode demorar. Certo? Eu mesmo, na minha própria experiência, eu tive promessas de Deus que levaram 20 anos para acontecer, mas aconteceu. E eu não tenho dúvida que era exatamente o cumprimento da vontade de nosso Deus. Então, uma coisa que nós temos que ter é perseverança. Não podemos desanimar nunca, nunca desistir. Para nós é fácil desistir, mas para Deus Ele valoriza a perseverança. Outra coisa também, irmãos, nós temos que orar com sinceridade. Bem, se Deus realmente é o nosso Pai, se nós estamos conversando com alguém que realmente confiamos, temos que ser sinceros, porque a falta de sinceridade, Deus sabe perfeitamente, nós não podemos esconder isto. E outra coisa também que nós vamos encontrar, nosso mestre falou isso também em Mateus 6, verso 5, não usar repetições vazias. Isso não significa não repetir a oração. Você pode orar todos os dias por um assunto específico. Isso está na perseverança. Mas não fazer aquilo que nós chamamos de mantras. A pessoa repete aquela palavra, repete. O meio evangélico faz uma certa distinção entre rezar e orar. Na etimologia da palavra significa a mesma coisa, mas quer-se dar uma distinção em isto. Disse que rezar é uma coisa repetitiva, em alguns casos até mesmo. Mas a questão é, a repetição, quando ela é simplesmente colocada de maneira que quanto mais eu falar, melhor, isso não vai fazer a menor diferença para Deus. Ele não vai atender mais rápido porque nós repetimos muito e, em alguns aspectos, nós achamos que a nossa insistência é que vai fazer Deus atender. Não é assim, de maneira nenhuma. Nós temos que ter perseverança, mas não usar mantras, repetições vazias, desnecessárias. Vamos analisar outro aspecto também, que são os tipos de oração. O que nós podemos fazer em termos de oração? Hoje em dia tem gente que só tem um tipo. É só me dá. Eu quero. Eu preciso. Não é bem assim que nós encontramos nas Escrituras. Vamos ver, por exemplo, o primeiro, até mesmo voltando àquele exemplo de Yeshua, o tipo de oração é louvor. Muita gente está misturando o termo louvor com música. Vamos cantar um louvor. A expressão está meio fora de contexto, porque música é música. Pode ser uma música com contexto religioso, um contexto da Bíblia, mas são músicas. Você pode cantar uma música e louvar, ou você pode simplesmente cantar uma música e cantar. Só isso. O louvor não é a música. O louvor, ele brota do seu coração para fora. Então, louvor é a expressão nossa de puro amor a Deus, através do reconhecimento dos atributos de Deus. Então, irmãos, louvor, nós podemos orar só para louvar a Deus. Existem alguns dos salmos que dão a impressão que o salmista só quer louvar a Deus. Ele só quer reconhecer os atributos de Deus, é somente demonstrar que ama a Deus. Se fizer só isso, está ótimo, não tem problema nenhum. Mas é uma oração que nós não podemos deixar de ter em nossas vidas, porque quem não louva a Deus, e
o louvor nem sempre é cantado. O louvor pode ser simplesmente falado. O louvor pode ser simplesmente sentido. Você pode orar em silêncio e louvar a Deus. Então, não vamos associar louvor com música. Pode até ser, sim, nós devemos, quando cantamos músicas em que há o contexto de adoração, vamos fazer com que aquilo seja de fato um louvor. Porque é você que transforma uma música em louvor. E não é a música em si que seja louvor. Por isso que eu não consigo chamar, vamos cantar um louvor, olha que louvor bonito. Não. Você louva a Deus. Você sabe se o seu louvor foi bonito ou não. Depende da sua comunicação com seu Deus. Outra coisa importante, irmãos, é a oração de ação de graças. O que é ação de graças? É o reconhecimento cheio de gratidão de que Deus está agindo em nossas vidas. É um agradecimento espontâneo e sincero pelo que o Senhor já fez em nossas vidas. Então, ação de graças, irmãos. Bem, nós sabemos que lá nos Estados Unidos tem esse feriado de ação de graças. Aqui no Brasil a gente até importa isso, mas eles têm isso por quê? Porque eram puritanos, eram pessoas cristãs que quiseram agradecer a Deus por aquilo que Ele proveu para a sua sobrevivência durante aquele período de colonização da América do Norte. Então, ação de graças, irmãos, é quando você demonstra sua gratidão a Deus por várias coisas. Nós podemos agradecer a Deus por aquilo que Ele nos concedeu, por aquilo que Ele fez em nós, por uma cura, ou simplesmente ser gratos por Deus ser o que Ele é. Então, ação de graças, pode ter certeza, isso agrada o nosso Deus. Outra coisa também outro tipo de oração é a de confissão. Como eu disse, é a primeira oração que Deus ouve de nós. A primeira que Ele faz é perdoar os pecados. Então, confesse. Não adianta só se você se confessar aos outros. Nós temos que confessar a Deus pelos nossos pecados. Então, se oramos, confessamos pecados específicos, como eu disse, não vai dizer, perdoe todos os meus pecados. Não. Perdoe esse que eu fiz, perdoe aquele que eu fiz também, a da outra vez foi aquele. Especifique, que você assim realmente demonstra que se arrependeu do pecado. Então, busque a Deus. Leia depois 1 de João 1, verso 9. Outro tipo de oração que é importante também, isso nós fazemos e é necessário, é a intercessão, que é a oração em favor de outras pessoas. É levar para Deus as necessidades de outrem. Por quê? Porque nós temos empatia, nós temos identificamos com a necessidade da pessoa para que ela possa conhecer a misericórdia de Deus. Nós sabemos que encontramos nas Escrituras, Yeshua recebeu pessoas pedindo por outros, e o Eterno atende. Aí se a outra pessoa não tiver fé, Deus faz aquilo que Ele sabe ser necessário. O nome dEle vai ser glorificado. E sabemos pelas Escrituras que às vezes aquele que é o alvo da intercessão acaba conhecendo Yeshua e começa a ter também uma experiência pessoal com Ele. Então, a intercessão é um dos tipos de oração também que pode ser feito. Lembramos que às vezes nós devemos juntar várias, né? Outra coisa também que é a famosa petição e súplica. Consiste em apresentarmos nossos pedidos pessoais ao nosso Deus. E é o oposto da oração de adoração. Por quê? Na adoração só reconhecemos a Deus. Agora, voltamos para as nossas necessidades. Aí vamos ver se são necessidades lícitas. Então, na petição nós buscamos receber. Na adoração nós entregamos algo a Deus. Agora, a adoração. Não vamos confundir o louvor com a adoração. Como eu disse, o louvor é o reconhecimento de que amamos a Deus através do reconhecimento do que Ele é, dos seus atributos. Louvamos a Deus por que Ele é. A adoração é o oferecimento de todo o nosso ser a Deus. Nesse tipo de oração,
Nós buscamos a Deus pelo que Ele é, nos entregamos totalmente a Ele, adorando a sua presença. Então, adorar a Deus, realmente se entregue a Ele. É a demonstração bastante significativa do amor, mas não é só demonstração do amor. É que você está realmente se colocando nas suas mãos. Senhor, eis-me aqui. Faça de mim do que bem quiseres. Nisso estamos adorando a Deus. Bem, irmãos, acho que poderíamos parar por aqui nesses aspectos. A oração é tão importante, irmãos, que sem ela não conseguimos avançar. Porque sem oração significa, eu não preciso de Deus. Eu não preciso que o Eterno esteja comigo. Eu não preciso que Ele faça nada. Tudo que eu fizer pelo meu esforço eu vou conseguir. Então, quem acha que pode fazer tudo sozinho, então não vai orar. Mas quem sabe que nas coisas do nosso Deus depende dele, vai orar. Lógico que nós temos competência e o nosso esforço pode conseguir muita coisa por nós. Do dia a dia, nosso emprego, nossos estudos, nosso esforço para fazer muitas coisas, nossa dedicação com a família, em construir coisas, tudo isso é esforço nosso. Certo? Então fazemos aquilo que temos capacidade para fazer. Ao conseguir um diploma, isso me permite um melhor emprego, é o seu esforço. Nestas coisas você pode até se orgulhar. Olha aqui que eu consegui, eu me esforcei. Mas e aquilo que está fora do seu alcance? Aí você vai ter que orar. Porque você não vai conseguir fazer aquilo que você não tem capacidade de fazer e você reconhece que só o nosso Deus pode fazer. A oração é importante porque ela nos aproxima. Como podemos dizer que temos comunhão com Deus sem conversar com Ele, irmãos? É muito importante quando nós estamos juntos. Nós nos reunimos atualmente, virtualmente, todas as terças-feiras para a oração. E nós juntos estamos ali, vamos orar uns pelos outros. Isso é lícito. Mas nada substitui a sua oração pessoal, a sua conversa pessoal. Se você quer crescer espiritualmente, não adianta simplesmente decorar toda a Torá. Não basta isto. Não basta simplesmente se dedicar em todas as atividades. Não basta isto. Você tem que ter comunhão com Deus. E a comunhão vai ser claramente aperfeiçoada com a oração frequente. Nós não vamos orar 24 horas por dia. Mas você vai dedicar um tempo, por menor que seja, para falar com seu Deus, porque Ele é o seu Deus. E com certeza, se aplicarmos realmente esses princípios na nossa oração, ela passará a ser uma oração verdadeira. Você não precisa ter necessidade de alguma coisa para orar. Porque tem gente que só lembra de Deus quando está precisando de alguma coisa. Mas não esqueça que a adoração, o louvor, a gratidão demonstrada, ela é muito importante. O reconhecimento de quem Ele é. Ou seja, você vai orar porque vai orar, simplesmente. Não precisa de nada, mas você vai orar. É bom orar quando não precisamos de nada, para que as coisas não apertem, para nós termos necessidade de orar. Quanto mais orarmos, melhor para nós. Mais nós somos edificados, mais aprendemos a confiar no nosso Deus. Portanto, irmãos, que esse estudo motive a cada um a se dedicar mais a esse aspecto tão importante. Eu digo que até hoje, se eu estou em pé, se eu estou sendo de alguma maneira útil nas mãos do meu Deus, é porque Ele fez algo por mim. Eu não tenho competência nenhuma para fazer algo da obra do nosso Deus. Eu não sou competente para isto. Mas quando Ele age através de nós, Ele faz alguma coisa e Ele deve ser glorificado. Faça uso da oração, porque tudo que nós podemos dizer que vemos e crescemos na mão do nosso Deus foi porque nós mantivemos comunhão com Ele, sem a qual tudo isso seria impossível. Então que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua. Amém. Vê amém.